Eu sou Teodolinda Alvarello. Eu vou completar 92 anos. Eu nasci aqui em Jaborá. Me lembro da igreja pequena assim, mas era bem bonita. Era a coisa mais linda aquela igreja. Tudo pintada a óleo, com flores tudo ao redor. No teto tinha um olho. Deus vê tudo, Deus ouve tudo, Deus julga tudo, uma balança, né? E depois, em cima do altar, assim, tinha a pombinha do Espírito Santo. Foi a primeira igreja de Jaborá que era de madeira. Eu tinha livro do benzimento. E foi um padre que me deu. E daí eu fiquei com medo do Frei Theo. Um dia eu vim ali e eu disse, Frei Theo, eu contei, né? Eu benzo e será que eu posso ou é pecado? Ele disse, continue. Tem muitos que melhoraram, que iam lá na sua casa, é um dom que Deus lhe deu, continue. Para a criança que chorava bastante, daí eu rezava uma oração. Uma criança que não dormia, era outra oração. Assim, né? Cada coisa é uma oração. Uma mulher, nós estávamos na Legião de Maria, ela tinha um neto lá no Mato Grosso com refluxo. E ela disse assim, olha, eu pedi para Nossa Senhora me iluminar quem que podia curar meu neto, ela me iluminou a senhora. Eu disse, mas como assim? Ela disse, do refluxo. Daí eu não me lembrava mais, né? Daí eu benzo por machucadura, né? Que se machuca. Eu benzi com o mesmo benzimento da machucadura, a criança sarou. Então eu continuei, né? O padre me mandou continuar, eu continuei. Só agora eu parei porque não posso mais. Há uns 25 anos, mais ou menos. O seminário foi construído fazendo festa, só que o seminário foi construído antes que a igreja. Meu pai ajudou a construir a igreja e foi ligeiro até porque era o mesmo que construía, fabricava os blocos. Tinha a britadeira, tinha tudo, eles plantavam os blocos para depois construir a igreja. Ele ajudou a construir a igreja e trabalhava assim para nós e trabalhava fora para ganhar mais. Em 1930, com a criação da paróquia Santa Terezinha de Joaçaba, Jaborá passa a ter visita mensal de padres. Mas o povo desejava mais. Queria um padre que fosse estável, que estivesse sempre à disposição e residindo na comunidade. Além dos padres, o povo de Jaborá queria também a presença de irmãs religiosas, ou freiras. A escolha foi pelas irmãs catequistas, que, pelo estatuto, tinham a função de atuar onde não houvesse padres residentes. Em 1946, obteve-se a promessa de que as freiras iriam se estabelecer em Jaborá. A comunidade organizou-se para angariar donativos e construir uma casa em madeira para servir de residência. A comunidade ajudou na aquisição do terreno ao lado da Capela São Roque e na construção da casa. No entanto, como a finalidade destas era atuar onde não existiam padres, pouco depois foram substituídas por outras da Congregação das Irmãs Beatíssima Virgem Maria, que, ampliando a casa, formaram um internato para aspirantes à vida religiosa, que depois seguiam para São Paulo, onde davam continuidade aos estudos religiosos. Em Jaborá, essas irmãs dedicaram-se a muitas atividades: na liturgia, na catequese, no hospital, na escola local como professoras e diretoras, e ainda em atividades culturais como formação de grupo de teatro e coral infantil e de adultos. As irmãs permaneceram em Jaborá até 1977. O terreno de propriedade da congregação foi loteado e vendido a particulares, mas o prédio e boa parte do terreno foram adquiridos pela paróquia São Roque e atualmente se encontram ali no centro comunitário Pequeno Caminho,
e a casa e secretaria paroquial. Eu sou Inês Mioto Sandi, eu nasci no Rio Grande do Sul, vim para cá com 7 anos de idade, aliás, com 5 anos de idade, e fui morar em Boa Vista. Eu sou Genoveva Sareta Carlete. Eu vim estudar no colégio com 14 anos. Eu fiquei 4 anos. E aqui no Convento das Madres era muito bom. Meu nome é Juraci Doneda Dalzotto, nasci na comunidade de quilômetro 16 do município de Joaçaba. O meu pai é Salmo Doneda e foi o primeiro prefeito de Jaborá e foi ele que começou a construir a igreja de Jaborá, desde o alicerce. E aí, como meu pai estava construindo a igreja, e naquela época quando ele veio para Jaborá, que ele veio para cá para construir a igreja. Daí foi conseguindo uma casa bem pertinho da igreja, no lado do Colégio das Freiras. Então a gente conviveu muito com as freiras naquela época. A gente ajudava em tudo que precisava, a gente ajudava, né? As freiras, na igreja, tudo. A gente era criança, mas a gente ajudava muito. Eu vim para o Colégio das Irmãs com 11 anos de idade. E ali eu vim porque eu queria ser freira, né? Fiquei 4 anos aqui no colégio de Jaborá e depois eu parti para São Paulo. A gente viveu muita coisa, era como é que se diz, um colégio bem rigoroso, né? Mas a gente fazia as foliazinhas da gente, as brincadeiras, quando porque a gente tinha que trabalhar, tinha que arrumar a cama da gente, tinha que arrumar o dormitório, tinha que estar sempre tudo bem arrumado, porque o castigo vinha. Então a gente fazia de tudo. Elas marcavam, cada uma tinha o serviço delas. E quando que era horário de estudar, era de estudar. Mas quando que era horário de ir trabalhar, não tinha que trabalhar. Quando que era dia santo ou grande, nós tínhamos que fazer um sacrifício. E na horta, plantar verdura, elas tinham de tudo, negócio de verdura. E era bom assim, né? Porque a gente aprendia muita coisa com elas, né? Assim, por exemplo, quando tinha ajudar a arrumar a igreja, a gente ajudava a freira. Quando tinha alguma assim, festa também na comunidade, a gente ajudava. E elas, quando tinha aniversário, por exemplo, do Frei Albino, a gente sempre fazia alguma coisa assim, preparava para a festa dele. Quando ele fez 25 anos também a gente enfeitou todo o pavilhão, a gente fez todos os enfeites junto com as freiras lá no colégio. A gente passava o dia assim, daí tinha que fazer os deveres da escola, aí tinha horário para tudo isso, aí tinha horário das orações, tinha o terço das 6 horas da tarde. Aí no dia seguinte, por exemplo, era a missa antes de ir para a escola, tinha missa no colégio, né? Tinha a capela. E quando que era frio também, que nós íamos no seminário, não tinha chuva, não tinha frio, não tinha nada. Nós tínhamos que ir na missa lá no seminário a pé. E daí a gente partia para a escola e de lá voltava para o almoço e fazer os deveres da escola e participar das coisas da cortar grama, podar árvores, que tinha aquelas cerca-viva, então né, a gente tinha que fazer todas essas limpezas. E um dia também eu estava cortando as árvores lá em cima, a cerca-viva, e quebrou um pé da escada e lá me fui eu pro chão com a tesoura no pescoço. Porque cada uma tinha o serviço dela, né? Aquela que era para limpar a igreja, era só limpar a igreja. Aquela que era para, conforme o serviço, e a madre estava sempre junto. E quando que nós tínhamos que ir limpar a igreja, nós não podíamos falar forte dentro da igreja. Porque tinha o Santíssimo, não podia falar forte. Não dava. Era uma coisa, sabe, bem... E daí a gente tinha bastante disciplina naquela época, que agora tem menos. A gente tinha a língua portuguesa, matemática, ciência, ensino religioso, a filosofia, didática, psicologia, música, desenho, geometria, ciência, tudo era bastante disciplina. Inglês também, a gente tinha inglês também.
E didática, porque didática é no normal, no magistério, né, que a gente estuda, né? Nós teve uma época ali que nós estávamos em 24. Depois, né, conforme assim, depois no primeiro ano, depois no segundo ano, às vezes diminuía, assim, sabe, meus 4 anos, né? E o ano que eu planejei, que eu tinha terminado as aulas ali, eu ia para São Paulo, daí o pai não me deixou mais, o pai veio me buscar. E assim o pai não me deixou mais ir no colégio. As refeições eram separadas, as freiras tinham um refeitório e nós tínhamos outros, não era misturado. Inclusive, as comidas delas eram diferentes das nossas, né? Então, um dia até eu reclamei, porque era muito danadinha, eu reclamei da comida. Eu falei que não era comida pra gente. E elas já não gostaram muito, né? Mas enfim, passou também. Mas era tudo separado, o dormitório delas também. Ninguém pisava lá dentro, porque chamava de clausura naquela época. Era enclausurado, então ninguém podia entrar no dormitório delas. Agora elas iam ver a gente, que se a gente estava fazendo bagunça no dormitório, né? Que a gente aprendeu muita coisa, né? Sobre religião, principalmente, comportamento, né? Então, como é que se diz? Eu gostei. E se pudesse eu voltaria sim, para passeio e para aprender alguma coisa, não para as freiras, né? Para ser freira não. A província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil estava interessada em fundar um estabelecimento de formação de irmãos leigos. Tinham em vista a localidade de Luzerna, já que contava com um seminário para a formação de padres, mas acabaram optando por Jaborá. Assim, em 1947, o povo religioso da Capela São Roque recebe 2 grandes notícias: a construção do Juvenato São Pascoal e a chegada de um padre estável, o Frei Silvio Berri. Em maio de 1948 foi feita a nova visita a Jaborá pelo governo da província, ocasião em que foi escolhido em definitivo o terreno para a construção. As terras foram doadas pelos irmãos Alberto e Carmelitana Bordim, cada qual doou meia colônia, a uma distância de 1.500 metros da povoação. Lugar ideal para a construção do Juvenato. Em 1º de novembro de 1948, acontece o lançamento da pedra fundamental, com grandes festividades, a fim de angariar fundos para a construção. Na pedra, que está localizada no canto direito do prédio e ainda hoje pode ser vista, está escrito Anno Domini 1º-11-1948, e dentro dela estão documentos da época. Num total de 800 mil cruzeiros, que foi o orçamento da construção, o governo da província contribuiu com mais de $500 mil, contra 150 mil cruzeiros da população local, 50 mil das casas de religiosos franciscanos vizinhas e mais algumas outras pequenas contribuições vindas de diversos lugares. Os trabalhos foram executados num ritmo bastante rápido. Em abril de 1949 estava terminada a primeira ala, e em janeiro de 1950 fez-se a cobertura da última ala. Em seguida, continuou-se com os trabalhos de pintura e acabamento. Toda a comunidade católica de Jaborá colaborou com a construção do Juvenato São Pascoal, a escola de formação para irmãos franciscanos leigos de Jaborá. Na missa de domingo, na capela, o padre escalava as pessoas que iriam trabalhar naquela semana na obra, ou no transporte de material, como tijolos e areia, que eram feitos por carroças e caminhões. Além da comunidade, foram contratados aproximadamente 30 pedreiros, que trabalharam integralmente na obra. A argamassa era preparada manualmente, com pá e enxada numa caixa de madeira. Com o esforço de todo o povo, em 21 meses, o prédio foi construído em 2 pavimentos, contendo pátio interno, 4 alas, capela com torre e 2 sinos. Eu sou Helena Tenuti Quioqueta. Vim em Jaborá com 6 aninhos de idade, do Ouro, município de Ouro.
A minha família era grande e nós éramos 8 irmãos. E daí eu sempre fiquei aqui. E quando foi 8, 9 anos, a gente foi ajudar lá no colégio. Pai era pedreiro e desde o primeiro dia construiu o primeiro alicerce do colégio. E foi até no fim, até terminar. Eles faziam dinamite, meu pai fazia o furo, meu pai, com um ponteiro, a muca, tudo com as mãos, com uma mareta, até fazer o buraco de 30 centímetros. Daí ele fazia estopim, daí ele colocava pólvora com não sei o que, para depois, daí ele colocava uma ripa bem comprida para ele dar fogo ali, para estourar a pedreira. Era as pedras para fazer o alicerce do seminário, de todo o seminário. A massa era uma terra meia branca, sabe? E com cinza. Daí fazia uma gamelona bem grande a gamela. E tinha uma pá, a muca fazia tudo uma massa, bem que nem fosse uma massa de material. Daí eles colocavam nos tijolos. Quando assentava os tijolos, ficava... Quando terminava uma parede, secava aquela, começava outra. Era bem firme. Eu não fiquei muito tempo lá ajudando. Só que eu sei que demorou para fazer aquele seminário. Quando eu tinha 33 anos, daí eu fui trabalhar lá no seminário, no colégio do padre, Frei Nicolau. Em 23 de julho de 1950, ocorreu a inauguração oficial do Juvenato São Pascoal. Foi uma festa muito concorrida, pois o filho do nosso grande benfeitor, senhor Alberto Bordim, o capuchinho Frei Sérgio, celebrava suas primícias sacerdotais. O excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo diocesano de Lages, Dom Daniel Ostin, esteve presente como convidado de honra. Mais de uma dezena de sacerdotes abrilhantaram a solenidade, assistidas por mais de 5.000 pessoas, entre as quais autoridades civis dos municípios vizinhos de Joaçaba, Concórdia e Capinzal. Frei Armindo de Oliveira tomou posse como novo superior de residência e reitor do Juvenato. Pouco mais de 2 meses após a inauguração, em outubro, ocorre o início das aulas no Juvenato. Até o final daquele ano, 7 rapazes ingressaram no Juvenato. Em 1951, havia 16 alunos e, progressivamente, o número de alunos aumentou, oscilando sempre entre 30 e 40 meninos, que era a sua capacidade máxima. Até o final de 1961, 11 anos após a inauguração, 187 alunos já tinham sido matriculados no Juvenato, oriundos das paróquias de Concórdia, Joaçaba, Jaborá, Pato Branco, Porto União, Chapecó, Ipumirim, Xaxim, Peritiba e Três Arroios, dos quais 24 chegaram ao noviciado. Em 1966, em virtude de uma orientação do Concílio do Vaticano II, todos os alunos de Jaborá foram transferidos para Rio Negro, no Paraná, e o Juvenato passa a ser apenas residência de alguns confrades. A partir de 1969, o seminário passa a funcionar como pensionato para rapazes com mais de 13 anos, estudantes do ginásio normal cujas famílias residiam no interior. Com eles, Frei Nicolau Vigers assume os trabalhos da granja e da lavoura existentes no Juvenato. Criavam suínos, bovinos e aves. Dedicavam-se à apicultura, vendendo o mel produzido para toda a região. Nesse período, o Frei Nicolau também construiu um biodigestor e chegou a produzir gás gerado por dejetos suínos, o biogás, algo revolucionário para a época. Eu, Cláudio Sartori, moro em Presidente Castelo Branco, na comunidade de Linha Salto da Praia. Eu estive aqui na época do colégio, em 1969. Sou Vilmar Piscinato, frequentei aqui, embora não como aluno, mas frequentava todos os dias, Em 1969, na verdade, havia aqui padres, vários padres que rezavam missa na região, e havia leigos. Então, o Frei Albino andava nas comunidades com jipe e pernoitava nas casas. E ele pernoitava na casa do meu pai, E como eu estava com 11 anos para 12 anos, ele me convidou para vir para o colégio.
E na época, então, meu pai incentivou muito e eu era muito criança e aí eu acabei aceitando o convite. Eu vim para cá no seminário em 1969, onde que o seminário estava sem nenhum aluno, né? Entre o Frei Albino e os leigos, que tinham alguns que serviam à igreja, então nós estávamos em 15, eu era o único aluno, né? Então a gente ficou aproximadamente quase 2 anos sozinhos, né, com os padres, né, junto com o Frei Albino. E aí depois, né, de 2 anos e alguns meses, aí veio o Frei Nicolau aqui para o colégio. Então nessa data, quando o Frei Nicolau veio para o colégio aqui, e ele ficou no comando aqui e começou a comandar. E daí o segundo colega meu de colégio foi Enir Pavan, né, e que ele esteve aqui comigo. Então nós era primeiro e segundo alunos. E aí depois o Frei Nicolau assumiu aqui o comando do seminário e aí ele percorria o interior para convidar alunos para vir para o colégio, né? E aí a gente começou a formar uma equipe de 8, né, com o seu passar do tempo, e aí a gente conseguiu e fomos formando até um grupo de 35, 36 alunos. Vínhamos eu e o meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho foi só um pouco. Eu vinha praticamente sozinho na maioria dos tempos. Isso em 1971, 1972, né? Nos inícios aí, né? De quando começou, quando que já tinha encerrado aquela fase de formação de padres, né? E daí recrutavam as pessoas que tinham vontade de aprender. O Frei Nicolau recrutava aqui, na maioria, agricultores, para aprender novas técnicas agrícolas, novos conhecimentos. E o início foi de produzir, como a gente produzia, tinha uma área muito boa aqui, né? E a gente conseguiu produzir muita coisa, a gente aprendia com ele, saladas e etc, e a gente produzia. E na época a gente criou o primeiro biodigestor, logo atrás da cozinha. A gente escavou, né, na época, a gente escavou no subsolo e ele mandou fazer o funil na Linder em Joaçaba e a gente recolheu o adubo e produziu o gás para a gente fazer a comida. Nós aprendíamos as técnicas, a gente plantava muito tomate, plantava bastante repolho, saladas, como o Cláudio que me antecedeu falou, né? E também a gente aprendia as novas técnicas agrícolas, né, com o professor José Maria Bordim, que na época, quando nós estudávamos no colégio, na Escola Básica Vitor Felipe Erauin, o professor José Bordim era responsável pelas técnicas agrícolas, era o nome da matéria que nós estudávamos. E assim a gente aprendeu a fazer terraço, assim a gente aprendeu a distribuir as primeiras cargas de adubo de aviário que vieram de outros lugares, porque aqui no município não existia nenhum aviário ainda. E o Frei Nicolau, como era uma pessoa que estava sempre na frente, né, conhecimento avançado, ele ia e buscava esse tipo de situação onde a gente colhia com maior eficiência e um produto de muito boa qualidade. Na época, quando a gente chegou em 69, havia as abelhas, mas eram tudo abelhas sem ferrão. Havia um galpão que se tinha várias colmeias, né, mas tudo abelhas sem ferrão. E aí o Frei Nicolau, né, com a sua experiência e tal, veio e ele conseguiu fazer um apiário, né, aqui no Mação. E a gente foi um dos primeiros, quando ele trouxe uma sobrecaixa, foi uma história muito marcante, que era aquelas abelhas africanas, e ele começou a produzir o mel. Então a gente começou a trabalhar com o mel, com as abelhas na época, né, em 72, e a gente produzia muito mel e vendia mel. Além do mel, a gente produzia salada, e a gente encaminhava pelas reunidas para Joaçaba nas churrascarias, né? Restaurantes, e eu parava aqui, ficava aguardando o ônibus de Concórdia, às 6h40 ele passava e eu embarcava essa salada para abastecer Joaçaba. E além disso, nós produzíamos muito tomate. E o tomate era vendido aqui na região. Nós produzimos, ele saía com a Toyota que ele tinha, primeiro era um Jeep, né? E daí depois era uma Toyota e a gente vendia para a comunidade, para a região toda, até muitas vezes até para Florianópolis, para Joaçaba, regiões a gente vendia. A gente tinha um período de estudar, né? Então quando a gente estava no primeiro grau, daí a gente fez o segundo, a gente estudava à noite, né? E durante o dia a gente tinha todos os horários, a gente tinha como acordar pela manhã, né? A gente tinha horário de acordar, aí o Frei Nicolau acordava e a gente levantava, tomava o café. Aí tinha o almoço ao meio-dia, 3h30 a gente sempre tinha o café, né? Era um café sagrado, que 3h30 da tarde a gente tomava o café e a gente tinha a janta
à noite também. E a gente tinha que frequentar a capela também, né? Todo dia o Frei Nicolau, ou pela manhã ele rezava a missa, ou pela noite, né? Então a gente tinha as orações, né? Sempre que se iniciava uma refeição, ele fazia uma oração para nós, né? E a gente tinha a rotina que a gente marcava, isso, né? Os horários de trabalho, a gente tinha a rotina. E também a escala de ficar no seminário. Cada 15 dias a gente ia para casa, né? Então a gente saía daqui de a pé, a gente ia para casa dos pais, né? E a gente passava por Castelhano e ia. E vinha também de a pé, na época era uma trajetória que a gente fazia. E cada 15 dias a gente ficava aqui, né? Então tinha uma escala, uns iam para casa, na outra semana os outros iam, mas sempre ficava alguém para cuidar dos animais aqui, dos suínos, as vacas de leite, que a gente produzia tudo, né? Então a gente tinha tudo aqui, a gente produzia o alimento para a gente se autossustentar aqui, né? Na capela ele sempre dedicava, né? Inclusive eu era um dos alunos selecionados, né? Dele, ele indicava para nós após a missa, a gente vinha na missa na capela e após a missa ele dedicava assim uma meia hora para ensinar oratória para nós, para que a gente pudesse fazer as leituras na igreja, para que a gente, né, aprendesse a falar em público. Então ele era assim uma pessoa muito além, né, com uma visão muito boa, né, uma visão de futuro. Ele fez o biogás, o padre fez o biogás, tá? E ele com os caninhos trouxe lá nos fogão. Funcionava o gás à vontade, daí tinha os fogão bem comprido, tinha os 4 metros mais, 2 fogões. Daí eu tinha que fazer as cucas, tinha as formas, estava com 80 centímetros, daí a 4 cada fornada de pão. Cada fogão tinha as 4, no outro fogão mais 4, 8. Ia fazer direto, e ainda assim, ó, só no braço, amassar. Eu não me lembro bem o ano em que começou a faltar energia em todo o país. E as autoridades indicaram que se deveria procurar formas alternativas de energia. O Frei Nicolau um dia recebeu a visita de um padre que estivera trabalhando na China e contou ao Frei Nicolau: por que tu não faz um biodigestor usando as fezes dos porcos? Essa é uma boa ideia. Então eu vou te mandar um mapa para tu construir esse biodigestor. Então houve grande visita desses funcionários de Brasília e de outras localidades. O plano era instalar um biodigestor no Hospital de Jaborá. Caso faltasse energia, a gente iria utilizar o gás metano para iluminar o hospital durante as cirurgias. Um dia eu peguei os meus instrumentos cirúrgicos e fui lá no seminário e fiz uma pequena cirurgia com a energia produzida pelo biodigestor. Era uma pequena cirurgia. Mandei essas fotos para Brasília e recebi muitos elogios por este feito. O biogás lá no seminário era usado somente para a cozinha. Não foi preciso utilizar a energia do biogás para outros fins até então. A Secretaria da Agricultura de Florianópolis muito se interessou pelo biogás e veio a Jaborá, pegou as plantas e construiu um biodigestor muito maior na fazenda do meu amigo Basejo, em Concórdia. Em seguida recebemos a visita de engenheiros de Brasília que fizeram um grande elogio e instalaram um biodigestor em Florianópolis. Agradeço a todos que colaboraram comigo naquela época. Espero que ainda estejam vivos e lhes desejo grande felicidade
e carinho a toda a sua família. Isso foi muito surpreendente, né? Porque quando nós estávamos só eu e o Enir na época, a gente começou a escavar, era só 2 alunos, e a gente se surpreendeu como vai produzir gás, né? A gente nem imaginava. Então, no início, a gente só produzia gás para a cozinha, né? Então, ele comprou um fogão específico para isso, né? E a gente produzia. Depois, futuramente, a gente construiu um outro biogás maior ainda com suínos, né? Com adubo de suínos, né? Então, foi um biogás que foi implantado no estado sul do país, em Santa Catarina, um dos primeiros, né? E daí a gente produzia mais gás, isso e aquilo, mas a gente usava isso tudo para fazer, para trabalhar na cozinha, para a gente fazer a produção, né, dos alimentos da cozinha. Era tudo um trabalho muito sustentável, desde a produção que a gente fazia, né, a técnica que eles nos ensinavam, e ele trazia, muitas coisas da Europa, da Alemanha, né, ele trazia correto projetor, as lâminas, né, e nos dizia como é que era lá. Na época, 50 e poucos anos atrás, falava de leite de soja, eu até questionei, ele disse, mas como leite de soja, 50 anos atrás, né? E que se dava, né, que era por terneiro, se desmamava lá, eles usavam isso muito na Alemanha. Então ele nos trazia muito exemplo de lá para que a gente implantasse aqui. Desde o biogás, ele trouxe a técnica de lá e ele implantou aqui, que foi um sucesso, né, para a região e para Santa Catarina também. As atividades como pensionato funcionaram até aproximadamente meados da década de 80, diminuindo de maneira gradativa. Nos anos de 1988 e 89, o prédio do Juvenato ficou abandonado. No ano de 1990, o então prefeito de Jaborá, Alcides Ferrari, adquiriu o imóvel da província franciscana por meio de desapropriação, proposta e aprovada pela Câmara de Vereadores de Jaborá, presidida por Vilmar Piscinato. Dessa maneira, o prédio ficou mantido como patrimônio do município de Jaborá e passou a abrigar o CIES, o Centro Integrado de Educação, Cultura e Esporte. Daí o prefeito me chamou na sala dele e pediu para que eu fizesse essa certidão, prefeito Alcides Ferrari. E eu disse que não faria certidão, né, desobedeci a ordem do prefeito, que não, porque isso daqui era um patrimônio doado pela comunidade, tinha muita coisa da comunidade aqui, porque isso é do povo e tem que continuar do povo. À noite votamos, né, esse projeto de lei de iniciativa do Legislativo Municipal e foi aprovado por maioria absoluta pelos 9 vereadores. O Bem-vindo Maule, o Sérgio Francisco Pintro, o Colomar Preto, o Dilson Pedro Toniello, o Domingos Mascarello, o Ivelino Argentão, o Ludovico Portolan, o Rudimar Luiz D'Ambrós e eu, que fazíamos parte daquela legislatura. Foi onde nós desapropriamos essa propriedade que ficou através de lei municipal depois, em 1990, se não me engano, a lei número 592, né, de 27 de julho de 1572, aliás, de 27 de julho de 1980, foi onde nós adquirimos, né, na época, o prefeito Alcides Ferrari, com muita dedicação, com viagens a São Paulo, conseguiu resgatar esse patrimônio que hoje é de propriedade da municipalidade. Mas o Ferrari fez umas 3, 4 viagens, que a senhora que era a chefe lá, que era uma tal de Dona Olga, disse que era uma pessoa muito difícil de lidar com ela. Mas enfim, graças ao carisma que o Ferrari tinha, ele conseguiu conquistar ela e conseguiu comprar. Inclusive eles ficaram muito amigos, que a última negociação, quando assinaram os papéis, ela convidou ele para dar uma volta, para conhecer um pouquinho do São Paulo. E aí nesse seminário ali, teve uma missa da inauguração, a primeira missa, agradecendo a Deus pela compra. Inclusive já tinha uma placa na porta da igreja. Quem rezou a primeira missa foi o Frei Luiz Tuigo, na qual eu sou madrinha da primeira missa dele. E o Ferrari, o prefeito, no ofertório, ele ofereceu um prato de terra, devolvendo para o povo de Jaborá, que usufruíssem da maneira que fosse melhor. Porque ele já não tinha mais tempo de fazer muita coisa, né? Mas o Carlinhos Cassiano, como gostava do rodeio,
Ele com a equipe dele cortaram madeira em tudo que foi canto, certo, lá nos terrenos dele e construíram para fazer o rodeio, né? Em 1997, na gestão do prefeito César Armando Branquer, acontece o programa de nucleação das escolas, que trouxe todos os alunos que estudavam nas escolas do interior para a cidade. E em 1998, diante do aumento do número de alunos, passou a funcionar no local a Escola Básica Municipal Alberto Bordim, de ensino fundamental, permanecendo até os dias de hoje e preservando, assim, a sua finalidade de contribuir para a formação educacional dos jaboraenses. Depois da construção do Juvenato, ocorre outra importante obra que marca a religiosidade do povo de Jaborá: a construção da Igreja Matriz de São Roque, cuja pedra fundamental foi lançada na festa do Santo Padroeiro, em agosto de 1953, e contou com a bênção do bispo Dom Daniel Rostim. A pedra, localizada no pé da torre esquerda, constituiu-se em um grande bloco de pedra de granito com uma cavidade central, na qual colocaram a ata de fundação, documentos e moedas da época. Ao longo de 8 anos de intensos trabalhos, toda a comunidade participou com seu trabalho braçal e com recursos financeiros, realizando diversas campanhas para arrecadar fundos para a construção da igreja. Assim como na construção do Juvenato, também eram escaladas pessoas para trabalhar na obra da construção da igreja, que foi toda feita em blocos de pedra entalhados um a um. Bom, eu sou Euclides Gavazzoni, eu nasci aqui no município de Jaborá, 77 anos atrás, estou com 77 anos agora. Me criei no interior, na colônia, eu trabalhava como colono. E depois, dali eu saí, eu fui para a cidade, fui para Joaçaba, na cidade. Comecei a trabalhar de costureiro lá, trabalhei costurando lá uns par de anos, depois voltei para cá, montei uma alfaiataria, aquela época era alfaiataria que diziam, né? Trabalhei 30 anos. Daí trabalhava junto com a profissão de alfaiate e trabalhava como fotógrafo também junto. Quando começaram isso aí, o primeiro dia que começaram a fazer o desenho do chão, eu até era um farmacêutico, que falava que era José Pachos, que era, eu nunca me esqueço. Eu me machuquei, meu pai me trouxe aí, ele saiu do trabalho para vir me atender na farmácia. E aí depois daí, tinha os caras que cortavam essas pedras, faziam o licenciado da igreja ali, que a parte da frente ela é bastante profunda. O licenciado dela dá 12 metros, diz que dá profundidade na frente. E essas pedras eram cortadas lá no terreno do meu pai, lá no interior. E eu era uma criança, já digo assim, lá, sei lá, 7, 8, 10 anos. Eu era o puxador de água deles, né? Dos pedreiros cortavam e pediam para mim levar água, porque não existia água lá naquele peral. Daí eu levava litrão de água para eles tomarem água lá. Geralmente essas pedras, lá tinha um senhor aqui, era um tal de Bortolão, Jaime Bortolão. Ele tinha um caminhão daqueles antigos, aqueles caminhão com gabina de madeira. Não existia só aquele caminhão lá em Jaborá, só tinha aquele cara. Ele pegava as pedras lá naquela pedreira, que era difícil de acesso, um morro. O que faltava freio, aquilo lá, escapava aquele caminhão lá, era só o santo mesmo que cuidava dele, porque não tinha outra opção. Eles cortavam aquela cunha, batiam cunha, pegavam a pedra, faziam uma fileira de cunha, tudo cunha pequenininha, eles iam batendo de gavazinho, assim, iam batendo por escala até que a pedra rachava. Porque essa pedra era uma pedra especial, é uma pedra branca, ela racha bem direitinha. O cara apanhava as cunhas e fazia corte lá de 2 metros de comprimento numa pedra linha reta. Porque era escalado, o seguinte, era a comparação, hoje vinha tantas pessoas de uma linha do interior, na outra semana vinha de outra linha, né? Era tudo revezado, né? E todos os colonos que vinham ajudar. Em agosto de 1971, finalmente ficou pronta a cobertura. E no dia 26 de novembro do mesmo ano, foi solenemente inaugurada, mesmo faltando o reboco interno, o piso de cerâmica e a torre do lado direito. A inauguração contou com a presença do bispo diocesano de Lages, Dom Daniel Rostim. Somente no final da década de 80, que, com o esforço da comunidade, a segunda torre foi concluída. Então, em 61 foi inaugurada o primeiro pé da torre, né? 84, 85 nós começamos a segunda torre. O processo dela se repetiu o mesmo processo da primeira, não teve alteração até para ficar legal. A altura dela também é a mesma da primeira, foi construída toda em bloco, né?
Nós começamos em 4 funcionários, eu, o Ivan Balzan, o alemão, que eu não me recordo o nome, e o irmão dele. Aí depois, com o passar do tempo, que demorou um monte, né? É toda manual, vai tudo direitinho. Aí depois entrou com nós o Pacheco e depois o Vitor. No final, a construção da cobertura, aí o meu pai ajudou a fazer. Ele fez aquela cruz, a bola. E quando chegamos lá em cima, praticamente chegamos só eu e o alemão. A obra da segunda, ela foi feita baseada na primeira, seguiu os passos da primeira para ficar igual. Ela foi mais rápida porque esse recurso já vinha, essa parte já vinha prontinha. Na primeira não, cortavam aqui, né? A segunda etapa da torre, ela levou 1 ano e pouco para ser feita. Parece muito tempo, mas como é feita toda manual, né? Ela veio do início ao fim pronta, né? Tudo com andame por fora, por dentro, mas na época não tinha nenhuma tripa de nico para te segurar lá em cima, TT. Era complicado. Então, quando nós chegamos lá em cima, a gente não se deu conta que precisava de uma cruz também igual a essa. Aí meu pai se dispôs a fazer e fez uma cruz e aquela bola embaixo da cruz, que tem uma representatividade, para ser colocado na segunda. A cruz lá, quem colocou a cruz fui eu, né, lá em cima, meu pai me deu. Mas assim, a sensação de chegar e já... Eu participei do início ao fim, é muito boa. A imagem de São Roque, que está no pedestal, na parte frontal da igreja, contém 5 metros de altura e foi inaugurada no dia 28 de novembro de 2010. Ela foi doada por Cláudio Mascarello e família. Em 2012, a igreja passou por uma ampla reforma, novamente através de um grande mutirão, no qual cada paroquiano colaborou com doações e promoções para arrecadar a quantia necessária para o investimento. A igreja é um local escolhido pelos jaboraenses para se encontrarem com Deus e com os amigos, e deles receberem alegria, ânimo e coragem, tendo na fé e na religião seu sustento espiritual. Não fosse isso, a vida teria sido muito mais difícil e desencorajadora. Assim, a forte religiosidade, aliada ao senso cooperativo e à vontade de fazer, típicos dos jaboraenses, fizeram surgir suas maiores relíquias: o prédio histórico do antigo Juvenato São Pascoal e a Igreja Matriz de São Roque. Verdadeiros monumentos que representam as lutas, conquistas, sonhos e esperanças do seu povo.